É. Ela ia lá na federação. Ok, Papá. ok. Eu vou passar um vídeo para vocês de alguns conhecidos para a gente refletir. Você tentou se matar de que maneira? Jovens, adultos, homens e mulheres. Treinar a pontaria é um esporte popular em vários estados americanos. A guerra contra o narcotráfico na Bolívia e na Colômbia. Quando eu penso que a cada 4 segundos uma pessoa suicida no mundo. Quando eu penso que a maior parte do dinheiro do planeta vai para a indústria de armamentos. Quando eu penso que o negócio mais lucrativo do mundo é o tráfico de entorpecentes. Eu penso que o mundo está doente. Today we don't have peace because there's too much of greed and not enough compassion. Everybody is greedy, they want to grab more and more and more. They're never satisfied. Sem policiamento, a violência se espalhou. Ontem à noite, pelo menos 2 ônibus foram incendiados na Grande Vitória. Muito difícil uma pessoa não ter uma sensação de que o perigo está à nossa volta, rondando a nossa casa, o nosso bairro. Fazendo uma análise histórico-antropológica, nós vemos a ascensão do Levante antigo, a Síria, a Babilônia, que alcançaram o máximo e depois houve o grande declínio. As glórias de Cleópatra, a decadência. Surge o Império Romano nos pântanos e em breve o mundo treme sob a pisada das legiões. E depois a devastação, a queda do Império. E se nós avançarmos nessa marcha, através da história da Idade Média, veremos a ascensão e a queda. Tudo por uma razão, porque a grande problemática é o ser humano. Olhando a história humana, em qualquer filme que você assista de época, você percebe o quanto a gente já foi bárbaro, o quanto a gente já foi mau, o quanto a gente foi perverso. Hoje, quando a gente vê a barbaridade e se indigna, isso não mostra que a gente está atrasado, muito pelo contrário, mostra o quanto a gente já evoluiu e que aquilo que era feito como natural, hoje é tido como trágico, como bárbaro, apesar de ainda acontecer. Então, caros companheiros, depois dessas reflexões, dos comentários que nós ouvimos aí do nosso querido Haroldo Dutra Dias, do Arun Gandhi, do educador Almir, do querido Divaldo falando sobre a decadência dos impérios, ouvimos também o psicólogo Rossandro falando que, apesar de tudo, nós estamos num processo de evolução. Então, se nós estamos num processo de evolução, nós gostaríamos de lembrar um pouquinho que há quase 3.000 anos atrás, o povo hebreu, que foi um povo escolhido, que tinha já intrínseco a inteligência, a existência de um Deus único, mas além de saber da existência de um Deus único, o Deus, sob a ótica do povo hebreu, já era um Deus que não era um Deus à nossa imagem e semelhança, como na Grécia Antiga, já era um Deus no nível que nós entendemos hoje, né? Num Deus imaterial. Então, o povo hebreu, ele tinha tudo para evoluir muito naquela época. O que aconteceu? O povo hebreu, ele se fragilizou, que quem já leu A Caminho da Luz sabe, né, que foi um povo que veio, né, um dos povos que vieram de Capela, os espíritos a virem aqui para evoluir, mas que tinham muitas coisas para adquirir. E uma delas foi o orgulho, que fez com que a nação se dividisse, norte e sul. O que a gente está trazendo isso?
porque toda divisão, toda cisão, ela torna o povo frágil. E foi o que aconteceu. Eles tinham tudo para dar um avanço muito grande com relação à moralidade no nosso planeta e faliu. Houve uma cisão, houve uma injustiça. E até hoje, né, nós sabemos que o povo hebreu não aceita Jesus. Então, falando um pouquinho de divisão, nós vamos ver que qualquer divisão, seja ela a nível territorial, na sociedade, na nossa família, toda divisão deixa os agrupamentos frágeis. Então, é a primeira reflexão que a gente gostaria de trazer para vocês. Nós devemos trabalhar, nós estamos falando em paz, nós vamos falar em justiça. Para falar isso, nós precisamos falar sobre essa reflexão sobre a divisão. Tudo que divide torna-se fragilizado. Então, onde houver injustiça, não há paz. A própria música, né, que antecedeu a nossa reunião, ela falou isso: justiça, liberdade e amor. Vamos entender melhor isso. Vamos lá na questão 875 do Livro dos Espíritos e vamos ver que Kardec lembrou disso para perguntar aos espíritos superiores como se pode definir a justiça. E aí o que eles respondem? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Vamos voltar lá no vídeo, né? Narcotráfico, guerras, tudo que a gente viu ali é um desrespeito total ao direito de cada um. Então, a guerra é resultado da falta de justiça. Só a paz se houver justiça. Só a paz se nós respeitarmos o direito de cada um. E aí a gente pergunta, o mundo está justo? Então, é muito cômodo nós culparmos o mundo, a sociedade, o narcotráfico, os países, né, que fomentam a guerra, sem olhar para nós. Porque, na verdade, o que compõe uma sociedade é cada um de nós. E é essa a nossa reflexão de hoje. E aí, Kardec, ainda nessa questão, pergunta: o que determina esse direito? Esses direitos. E aí, existem os dois tópicos. A lei humana, que ela regula algumas relações sociais, que é variável de acordo com a nossa evolução, né? À medida que nós vamos evoluindo, as leis também vão acompanhando a nossa evolução. E a lei natural, essa que é a questão. Refletir sobre a lei natural, que são os atos unicamente inerentes à consciência de cada um. Então, se nós tivéssemos a consciência desperta para cumprir a resposta da questão 875, de respeitar os direitos de cada um, talvez nem necessitássemos da lei humana, mas a gente necessita por isso. E nós vamos continuar na questão 876, Kardec pergunta, se colocar de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Que ele já falou da consciência, os espíritos já falaram da consciência. Eles complementam dizendo o seguinte: disse o Cristo, queira para cada um, para os outros, queira cada um para os outros, o que quereria para si mesmo. Então, primeiro ponto, será que nós queremos para o outro o que nós queríamos para nós? Primeiro ponto. Na incerteza, como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstâncias idênticas. Então, não tem mais guia mais seguro
do que a própria consciência que Deus nos deu. Então, vamos lá. Se eu estou em determinado local, num trânsito, por exemplo, e acho que eu tenho que ter preferência e não o outro, como é que eu estou agindo com relação a isso? Se eu não respeito uma fila, coisa simples, não respeito uma fila de um restaurante, uma fila de um banco, achando que eu sou o melhor, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, será que nós estamos querendo para o outro que a gente quer para a gente? Então, são os pontos que a gente deve prestar atenção, porque esse aguilhão que está aí, os espíritos dizem que ele é o nosso guardião, é a nossa consciência. É ela que nos adverte quando a gente está errado, é ela que nos sustenta, e é ela que também nos mostra impotentes diante dos vícios, das nossas paixões. Então, vamos lá. Eu escutei uma palestra de uma psicóloga uma vez, que ela fez uma comparação que eu achei bem oportuna, de consciência. Suponhamos que a gente estivesse numa sala toda escura, e que tivesse apenas um pontinho de luz. Então, ela compara esse pontinho de luz como se fosse a nossa consciência, no início da nossa trajetória como espíritos imortais. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa razão, o nosso saber, o nosso intelecto, essa luz vai aumentando, até que a gente passe a enxergar melhor. Então, a nossa consciência ela vai se abrindo para nós à medida que nós vamos evoluindo. Então, por exemplo, há pessoas que cometem crimes, há pessoas que cometem furtos, há pessoas que cometem assassinatos, e tenho certeza absoluta que estão certos. Há pessoas que colocam fogo nos ônibus, eles acham que estão certos. Por quê? Porque a consciência deles ainda está muito limitada. Eles não têm ainda o conhecimento do funcionamento dessa lei que os espíritos colocaram ali na resposta da questão 876, de querer para os outros o que ele quer para si. Então, a gente tem que ter essa visão de que a consciência desperta está diretamente ligada à nossa evolução moral. Por quê? Primeiro, para a gente fazer o melhor, para que despertemos a nossa consciência. Segundo, para a gente entender o outro que está atrás. Não querer tomar como parâmetro o nosso proceder. E muitas vezes também, a maioria das vezes, a gente erra muito, mas tem muita gente que erra mais ainda. Mas a gente tem que ter essa tolerância, essa compreensão, para que a gente não crie injustiça com ele. Porque se criar injustiça, não há paz. Então, hoje, nós estamos presos, como ele falou, às paixões desenfreadas, porque faz parte desse momento da nossa evolução, né? Hoje a gente está preso ao egoísmo e à vaidade, ao orgulho, que são os dois maiores obstáculos para o nosso progresso. Então, o que acontece? Em vez de a gente buscar a paz no nosso coração, que é a única felicidade verdadeira nesse mundo, porque assim, pode estar queimando o ônibus, pode ter guerra no Iraque, pode ter guerra no Israel, pode ter guerra na África. Se nós estivermos com a paz no nosso coração, a gente está tranquilo. Então, em vez de nós buscarmos essa paz, que é a única felicidade, a gente fica procurando coisa fora. Primeiro, exigindo
do outro, porque a gente esquece da gente, exige do outro, né? Segundo, buscar tudo que perturba a nossa paz. Então, a gente cria tormentos que poderiam ser evitados, conforme Fenelon fala aí no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente procura felicidade em consumismo, felicidade em viagem, não que não seja legal você procurar. Só que a gente não deve achar que é essa a felicidade que vai nos trazer a paz. A gente passa a estar constantemente fugindo da nossa realidade como espíritos, buscando uma vida superficial, buscando felicidade e paz nessa vida superficial, e não a encontramos. Então, quando a gente tem ganância, luxúria, quando nós temos ódios, temos mágoas, vingança, temos aqui o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa intolerância, a nossa inveja, a nossa vaidade, o nosso ciúme, tantas outras paixões, a gente está deixando de cumprir o mandamento de querer para os outros o que a gente queria para si mesmo. Por exemplo, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir, que se a gente for enumerar tudo, a gente não consegue sair. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, a inveja, né? Fenelon, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa reflexão. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. A pessoa invejosa e ciumenta, ela não fica em paz. Nós estamos refletindo sobre a paz. Ela não fica em paz porque ela está sofrendo essa paixão da inveja. Ela está sofrendo o olhar para a posse alheia que está fazendo ali, que causa insônia, sucesso do rival, que dá tormento para a nossa alma. Então, o nosso único interesse é o de eclipsar os outros, porque a gente ainda acha que tem que provocar, que a gente tem que ter ciúme, que a gente tem que ter raiva. Se alguém conquista alguma coisa, a gente quer buscar uma coisa ruim para destacar nessa pessoa. Então, temos paz? Se a gente tem inveja, a gente não consegue ter paz. Ainda continuando com essa reflexão dele. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui? Vamos refletir aqui. Nós estamos contentes com o que a gente possui, né? Aquele que vê sem inveja que não lhe pertence o sucesso de alguém, a conquista de alguém, não parecer melhor do que a gente é, porque esse tormento a gente evita se a gente conseguir olhar para baixo, tem gente muito pior, ao invés de olhar para cima, né? Então, aí, nesse caso, a gente está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E aí ele reflete, será que essa calma não seria uma felicidade? Então, todo conflito, conforme o Espírito falou ali atrás, no livro dos Espíritos, toda tormenta, nós é que buscamos. Nós é que somos causadores desses conflitos, dessa falta de paz. Tem uma reflexão que sobre o mundo de hoje, né, da nossa sociedade, da rapidez da sociedade líquida, que fala o seguinte: a gente está aqui, eu não sei, isso é a reflexão, né? Estamos aqui assistindo uma palestra, enquanto isso, um está olhando o WhatsApp, o outro está olhando a rede social, o outro está olhando o que está acontecendo lá no mundo, o outro quer olhar um e-mail, quer olhar a última notícia. Então, a nossa vida, ela está sempre nessa correria, a gente fica ocupando com essa correria, e aí, quando chega a noite, a gente deita no travesseiro e quer dormir.
Então, a nossa mente ela não aguenta essa estação. Nós estamos passando num momento muito difícil, porque é tudo assim, muito rápido. E a gente tem que ter equilíbrio para conseguir, porque senão a gente não consegue ficar em paz. Né? A nossa mente ela tem o seu limite, ela não se equilibra de um minuto para outro. Né? Então, por exemplo, com relação ao preconceito, quando a gente tem preconceito, a gente não está sendo justo. A gente está achando que é melhor do que o outro. Quando a gente tem a intolerância, né? Quando a gente tem intolerância, seja ela qual for, nós estamos achando que o certo é a gente. O outro está sempre errado. Nós estamos agindo com justiça, a gente está agindo querendo para o outro que o outro nos respeite, nós estamos respeitando, nós estamos tendo tolerância com essas pessoas. Então, a gente tem que pensar, cada um está no processo evolutivo, cada um tem seus próprios interesses, cada um tem um caminho diferente. Então, se nós não respeitamos as diferenças, nós estamos fomentando guerra. Não precisa ser guerra armada, uma guerra íntima, até conosco mesmo. Então, quando a gente fala de paz, de guerra, a gente às vezes pensa só em guerra armada, mas as piores guerras são as nossas guerras interiores. E essa paz que a gente está procurando é a paz interior. Quando eu consigo dar o direito ao outro de ser como ele é, pode ser um assassino, pode ser um ativista, pode ser um prepotente, pode ser um ladrão, pode ser um político, pode ser... Político que eu falo é o político que não anda de acordo com a lei, né? Pode ser até preconceito de raça. Quando a gente não dá o direito ao outro de ser o que é, nós estamos cometendo injustiça. Porque o princípio da justiça, conforme os espíritos falaram, é o quê? Né? Então, vamos pensar nisso. Qual é o princípio da justiça? É deixar o outro ter o direito dele. Né? E agora a gente se comporta como se o parâmetro fosse a gente, como se nós fôssemos os melhores, como nós fôssemos melhores do que os outros. Então, eu vou dar um exemplo de Gandhi, por exemplo. Gandhi era um pacifista, ele já tinha conquistado toda a paz interior que a gente pode imaginar. Então, ele foi atacado por soldados e tomou um soco. Ele era magrinho, né, raquítico. Ele tomou um soco e caiu. E se levantou e não revidou. O soldado deu um segundo soco, ele caiu, levantou, não revidou. Ele tomou o terceiro soco, caiu. Quando ele levantou, o soldado falou que ele era um covarde. Quem é que tinha ensinado a ele a ser tão covarde? Aí ele olha, pendurado no cordão do soldado, um crucifixo. Ele falou, quem me ensinou a ser covarde foi esse que está aí, pendurado no seu pescoço. Então, muitas vezes, a gente se arvora em ser cristão através de crucifixo, através de uma postura, através de uma religião, e é intolerante, injusto com o outro. Então, vamos pensar aqui um pouquinho como que a gente busca, né, essa paz. O que queremos? Mas apareceu, aí acabou a voz dela. Aí eu te chamei, apareceu mais coisas. Desculpa aí. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Pode continuar, Tereza. O que queremos é uma renúncia deliberada da violência. Quando que vai acontecer essa renúncia?
o que vai ocorrer quando compreendemos que, apesar da aparente supremacia dos violentos estados de ânimo, é a força moral que governa o universo. Só assim, para nos dedicarmos à paz como uma fé total em suas possibilidades ilimitadas. E ele continua que, sob o abrigo da paz interior, Gandhi seguiu orando na convicção de que a não violência exigia-lhe o quê? Vigilância integral das emoções, a fim de que se tornasse possível conjugar, ao mesmo tempo, a coragem de se autodescobrir e a força moral de agir pacificamente em favor da libertação do seu povo. Então, vamos pensar nisso. Existem vários estudos, né? Entre eles tem um livro chamado O Cérebro Triunfo, que é da doutora Irvênia Prado, Sérgio Lopes e... esqueci o outro. São 3 médicos. Eles fazem um estudo do nosso cérebro, desde a base cerebral até a parte frontal. Então, a parte inferior do nosso cérebro, ela chama de área do cérebro primitivo, que que à medida que a gente vai evoluindo, vão se formando camadas, né, sempre para frente do nosso cérebro, né? Então, só nós humanos temos essa parte aqui, bem frontal do cérebro. Até daqui para trás, os animais vão evoluir, à medida que eles vão evoluindo, vai aumentando. Então, a parte inferior do nosso cérebro, que é chamado cérebro primitivo, é nessa área que se manifestam as emoções, que eles falam que é no sistema límbico. Então, as emoções, as ideias que a gente tem, não somos nós. Vamos pensar nisso. Nós somos uma consciência e temos emoções, temos ideias, temos comportamentos, mas essas ideias e emoções não somos nós. É isso que a gente tem que prestar muita atenção para a gente não agir intempestivamente com as nossas emoções sem que a consciência esteja de fora vendo isso. Isso é para a nossa reflexão, porque nos Estados Unidos fizeram um estudo com freiras carmelitas. Né? As freiras carmelitas eram aquelas que seguem Santa Teresa d'Ávila, né? E fizeram ressonância no cérebro quando ela estava fazendo oração meditativa. Então, o que acontece? Quando você está fazendo oração meditativa, você sai dessa região e vem usar a região frontal do nosso cérebro, que é a parte, vamos dizer assim, onde a gente tem a máxima evolução como ser humano. Então, o que acontece? Nós precisamos, para alcançar a paz, eu estou falando, eu pessoalmente, minha experiência, eu comecei a fazer meditação já tem um tempo. É impressionante como a gente se modifica. É uma coisa que, às vezes, eu fico sugerindo isso, né, para minhas filhas, ela fala que eu sou fanática. Mas, gente, quando a gente faz meditação, a gente está esvaziando o nosso cérebro dessas emoções que tiram a nossa paz. Então, você termina uma meditação e faz uma oração, você está numa vibração tão boa, que a gente consegue sentir a presença de Deus e que vem trazer a paz da gente. Então, se a gente está nesse momento de multitarefas diárias,
chega à noite, antes de dormir, a gente quer que o nosso cérebro desconecte todas aquelas emoções, todas aquelas vivências, porque a gente entra em diversas faixas vibratórias. E aí a gente não consegue. Então, através da oração meditativa, nós vamos conseguir uma ferramenta milagrosa para que a gente alcance a paz. É impressionante. Eu recomendo para todo mundo fazer essa oração. Então, qual é a nossa postura como consciência? A gente tem que estar de fora, observando a nossa emoção, para que elas não nos dominem. Então, suponhamos que eu esteja com inveja, ou que eu esteja com ódio, ou que eu esteja com uma mágoa, e deixo essa emoção tomar conta de mim. Então, nesse momento, a minha consciência não está tomando as rédeas dessa paixão. A gente está deixando que ela nos leve e tire a nossa paz. Então, é importante a gente observar isso. Nós somos consciência, estamos observando as emoções, mas elas estão lá no cérebro primitivo. Elas não são nós. Por exemplo, quando Gandhi viveu, ele irradiava paz, porque cria uma aura, cria uma vibração tão benéfica que a pessoa tem vontade de ficar perto. Igual quando a gente tem vontade de ficar perto de quem a gente gosta. Às vezes não é necessário a gente falar, às vezes não é necessário a gente tocar. Só da gente ficar perto, eu fico imaginando a gente quem teve a oportunidade de ficar perto de Jesus. Por isso que ele tinha aquele magnetismo, porque Jesus era o máximo, né, da paz que passou pelo nosso planeta. Então, nós precisamos refletir muito com relação a isso, em vez de nós cobrarmos a paz do mundo, a gente cobrar a paz. Por isso que Jesus diz que a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, porque ele sabia que a gente precisava dela, né? E nós precisamos de correr atrás para conseguir essa paz. Nós vamos fazer, então, uma reflexão de uma obra chamada Palavras de Vida Eterna, né, pelo Espírito de Emmanuel. Ele fala o seguinte: não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é o conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é o ninho dos corações. Então, ela tem que começar no indivíduo, ela tem que começar na gente como espírito, para que ela possa refletir no nosso lar, refletir no nosso trabalho, refletir na nossa casa espírita, refletir no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa nação. A harmonia, Emmanuel fala, da vida começará desse modo aonde? No íntimo de nossas próprias almas. Ou toda harmonia aparente na paisagem humana será simples jogo de inércia. Então, precisamos começar a edificar no âmago de nós mesmos essa paz. Pensando nisso aí, não deixar que as emoções, as paixões nos dominem, sendo nós a consciência, o eixo, para ter as rédeas para conduzir isso tudo. Porque se a gente se deixar levar, a gente não vai ter paz. A gente passa a ser injusto, porque se não tiver justiça, não vai ter paz. E a justiça é deixar que cada um tenha o seu direito, né? Não transmitas. Olha só, agora vem aconselhamento. Não transmitas o alarme da crítica,
nem estendas o fogo da crueldade. Inicie o teu apostolado da paz, calando a inquietação no campo do seu próprio ser. Onde surjam razões de queixa, ser a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medem espinhos de sofrimento, ser a consolação que refaz a esperança. Então, para a gente calar a inquietação, é necessário que a gente tenha, além dessa reflexão, além dessa meditação, a gente ter a religiosidade, a gente ter a fé, a gente ter a esperança, porque esse estado de paz interior faz com que a gente sinta a presença de Deus. Porque nós sabemos que estamos imersos no fluido cósmico, que é o halo divino. Então, ele está em toda parte. Só que a gente não tem capacidade de perceber. Se nós estivermos nesse domínio das paixões, a gente não vai conseguir perceber Deus. A gente só vai perceber Deus quando a gente calar o nosso íntimo, quando a gente deixar a nossa mente vazia, que a gente entra em conexão. Aí eu lembro daquela fala que eu acho que todos conhecem, de Madre Teresa de Calcutá, né? Que perguntaram a ela, quando a senhora ora, a senhora fala o quê com Deus? Aí ela fala nada, eu só escuto. E o que Deus fala com a senhora? Nada. Ele só escuta. Então, quando a gente faz essa oração meditativa, você sente a presença de Deus, você sente seu coração amansar, acalmar, apaziguar. Então, pode estar a guerra que for, que a gente não se deixa levar por ela. É esse o preparo que a gente deve ter. Então, Emmanuel diz o quê? Detente na tolerância divina e renove para todas as criaturas do teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre, onde não possas agir, em socorro do próximo ao preço da própria renunciação. Disse-nos, Senhor, a minha paz vos dou. Então, a religiosidade não seria uma religião em si determinada, né? Nós sabemos que não é a religião que nos faz melhor, né? É a religiosidade, é aquela ligação, é o fenômeno interior que a gente tem, é a conexão que a gente tem com o divino que faz com que a gente tenha essa fé, tenha essa coragem, tenha essa paz que a gente procura tanto. A gente procura a paz e esquece de que a gente consegue através desses recursos que está dentro de nós, né? Então, eu estava até fazendo um estudo sobre a candeia, né? A parábola da candeia. E aí eu estava vendo que a candeia, para que ela possa ficar acesa, ela precisa do combustível, mas precisa do oxigênio. Porque se a gente tampar, a luz apaga. Então, o combustível é o que a gente tem que procurar nesse momento da procura da paz. É o combustível através do estudo, o combustível através do conhecimento, o combustível através da busca dos sentimentos, né? Conforme Lázaro falou, do ponto delicado do sofrimento é o amor. Lembrando a música, né?
Para que a gente consiga a paz, é necessário que tenha justiça. Se houver justiça, consequentemente, a liberdade e, finalmente, o amor. Então, a gente busca esse combustível para acender a nossa luz interior. E sem o oxigênio, a gente pode estar cheio de boa vontade, a gente pode estar cheio de conhecimento, a gente pode estar cheio de ideias, de mensagens dos amigos espirituais, mas se nós não nos dispusermos à caridade, que são as oportunidades, que é o oxigênio, que são as oportunidades que a gente tem de fazer o bem, de se livrar das mágoas, de ser benevolente, de ser indulgente. Sem isso, que é o oxigênio, a gente não consegue manter a nossa chama acesa. Então, a nossa chama vai se acender quando nós tivermos esse combustível para se capacitar para acender a nossa luz através das boas ações, através dos bons pensamentos, através da oração meditativa, para a gente conseguir chegar à paz que a gente tanto almeja, que a gente busca tanto lá fora. Então, precisamos buscar essa paz onde que a gente deve realmente buscar. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos adiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, para que eu possa iluminar, eu tenho que ter a luz, não é? Então, essa luz que a gente vai buscar, à custa do nosso próprio esforço, a gente vai depois conseguir ajudar a iluminar os nossos irmãos. Então, precisamos de ser honestos conosco, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos atos que a gente não pensa, impensados, que a gente deixa agir com emoções. Aí eu me lembro de um diálogo de Jesus com Tadeu, que está contido em Boa Nova. Tadeu era um dos apóstolos que mais se encantava com o fato de Jesus conseguir, com seu amor, expulsar os espíritos malfazejos. Ele ficava curioso, tudo ele perguntava para Jesus. Um belo dia, Jesus teve que se ausentar com Tiago e Pedro para Cesareia de Filipe. E aí Jesus se ausentou e apareceu uma senhora dominada por espíritos infelizes e procurou Tadeu para tirar esses espíritos. Então, por mais que Tadeu se esforçasse, ele não conseguiu. E só depois de alguns dias, quando Jesus retornou, é que ele conseguiu fazer com que a mulher retornasse, né, à sua normalidade, com a expulsão, né, entre aspas, com muito amor, conseguiu afastar esses espíritos. Então, Tadeu pergunta, mas então o que eu tenho que fazer, mestre, para poder... Será que a gente não pode consertar esses espíritos que são do mal? Eles também são filhos de Deus? Aí Jesus vai, explica aquilo tudo. Aí, no final, Jesus fala, Tiago, Tadeu, você precisa de acender a sua luz. Então, se nós não acendemos a nossa luz, nós não vamos poder fazer muita coisa pelo outro, né? Então, precisamos de acender para irradiar. Por isso que quem teve a oportunidade de ir até Chico Xavier e sentir, né, a presença lá onde ele morava, eles falavam que a 30 metros de onde ele estava,
o halo de paz que ele irradiava tocava todos os corações. As pessoas choravam emocionadas porque sentiam o halo daquela paz que já tinha nesse coração amoroso. É um exemplo que a gente tem, assim, bem atual, né? Porque Jesus é inigualável, né? Nós sabemos do que ele irradiava, onde tivesse todo o povo se voltava, aquele diálogo lindo dele com Madalena, enfim. Mas Chico foi o nosso meio que contemporâneo, né? Pessoas que a gente conheceu que estiveram lá falaram que, assim, a 20, 30 metros de onde ele estava, as pessoas já começavam a chorar, porque sentia essa vibração. Então, por isso que o nosso mestre disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Por isso, hoje a gente entende a fala de Jesus. Então, é isso que a gente trouxe para vocês, companheiros. Esperamos ter contribuído um pouquinho para a busca dessa paz que a gente tanto procura, né? Tá sem som. Tá aí?